do quadro que nós vemos. É interessante, eles não estão falando eles estão falando aquilo que o povo já fala todo dia. Exemplo, você falou, eles não estão nem extinguindo as decisões monocráticas. Particularmente, eu, Marcelo Sona, cidadão e alguém que estudou um pouco de política, eu digo, a decisão monocrática é uma aberração, da minha perspectiva. No órgão colegiado. No órgão colegiado. Até se explica por que tem instâncias no judiciário. Porque você falou, a primeira decisão é monocrática. E se sabe que o ser humano, individualmente, pode cometer erros. Por isso que você joga. Tem recurso. Você entra para o recurso e o recurso já começa a ser colegiado exatamente para evitar que seja mais uma decisão monocrática que pode ter, e você vai aumentando o colegiado. E que confirma ou não a decisão monocrática. Pois é, órgão de colegiado não pode ter alguma coisa, porque a decisão monocrática já está lá no juiz de primeira instância. Ele é o primeiro cara a quem é dado. E olha que coisa curiosa, monocratos, como o Pavinato falou, kratos é poder dado a um. Ora, em órgãos colegiados, você não pode dar poder a um, porque todos são iguais na sua função ali. Ele não tem alguém que tenha poder sobre... Tanto que até o presidente do órgão colegiado, ele não tem a função de determinar a verdade ou a falsidade que os outros falam. Ele faz a pauta e é o voto de Minerva. É essa a função dele, não é dizer, aqui jaz o representante de Deus porque eu sou o presidente desse órgão colegiado. Não, não é isso. Então, eu particularmente sempre achei que uma decisão monocrática de um ministro do Supremo é uma aberração. Eles não são monstros para fazer, porque o sistema é que produziu essa aberração. Se é dado poder conquistado, você não devolve. Basta ver como ficaram os ministros do Supremo. Com todo respeito, algumas das afirmações que foram feitas, eu sou obrigado a ler algumas delas, porque eu fiquei estarrecido. Nesse caso, a gente percebe aquela fúria, porque eles, na verdade, se sentem 11 Supremos. Sim, literalmente. Né? Você não tem 11 Supremos Tribunais Federais. Sim. Então, quando você decide monocraticamente e simplesmente barra uma lei, você está decidindo pelo órgão todo. Porque você, num poder de cautela, decide tudo. E isso faz acostumar que aquele ministro tenha esse poder. E, na verdade, o legislativo tira parte desse poder dizendo, olha, você faz parte de um órgão colegiado, você tem que respeitar a maioria do colegiado. Você tem que trabalhar e ele com não colegiado. aceita, porque ele está acostumado a que quando é o processo distribuído para ele sabe que naquele primeiro momento ele faz as vezes de todo o colegiado na decisão monocrática. Ele faz de todo o colegiado, ele faz de todo o legislativo, ele faz até do executivo, dependendo da decisão que ele toma. E aí o poder é muito grande. Inclusive, de eventualmente dar a decisão monocrática e demorar, como aconteceu muito já, né, o chamado sentar em cima do processo, sim. demorar para colocar em pauta para o colegiado. Aí a decisão fica valendo, porque foi um magistrado que concedeu aquela decisão, e você acaba barrando a competência de outro poder. Olha, mas o detalhe, a reação que eles tiveram, suas excelências, os ministros do Supremo Tribunal Federal, não foram apenas de fígado, não. Eu entendo e concordo com o que você falou, mas se nós analisarmos e verificarmos o perfil das manifestações, eles se manifestaram, alguns irritados, porque sentiram que um poder que lhes foi dado lhe foi retirado e ninguém recua a poder que recebeu. Não tem como, as pessoas não fazem isso nem porque são más, porque elas sabem que se elas recuarem no poder que elas tinham, aquilo que elas ocupavam cria um vácuo, e esse vácuo pode ser preenchido por alguém que seja contra ele. Esse é o primeiro ponto. Marcelo, eles têm direito de ficar falando? Para mim, eles teriam que calar a boquinha deles e aguardar as decisões do Congresso Nacional, porque eles não têm esse direito. Olha, eu sei, Dani, mas... O que a Dani está dizendo é o respeito dos poderes. Sim. Porque quando você opina, sem acabar o processo legislativo, porque ainda não acabou, precisa passar na Câmara,
você gera um constrangimento na Câmara. Exatamente. Estão constrangidos. É quase como uma ameaça ao Congresso. E isso é proposital. Mas esse é o grande problema. Aí é onde eu queria chegar, na hora que a Dani ela entrou com esse argumento que é fantástico. Mas o problema é que eles avançaram, eles sabem que eles não podem recuar, porque se eles recuarem, criam um vácuo. Esse vácuo vai ser ocupado por alguém que vai se contrapor a eles. E essa contraposição não será uma contraposição institucional. Será uma contraposição em relação aos erros que eles estão cometendo. Porque na situação em que eles estão, colocaram-se como pessoas que não cometem erros. Porque não há quem julgá-los para tanto. Eles estão acima de um processo de julgamento em relação às suas ações. Aí é que está o detalhe. Eles vieram e bateram com algumas manifestações como não se sacrificam instituições no altar das conveniências políticas. Isso é uma declaração política. Algo que eles não poderiam fazer, eles deveriam estar. Isso é uma declaração que devia ter tido no parlamento. Sim. Quem é contra isso poderia argumentar exatamente isso. Mas isso é o debate político, não é o debate judicial. Olha que coisa, o STF nos últimos anos enfrentou o negacionismo, funcionou como um dique de resistência, por esse papel recebeu ataques verbais. Após esses ataques, o STF vê com preocupação avanços legislativos sobre sua atuação. Mas a única instituição que pode avançar no país é aquela que cria as instituições. Porque uma instituição é uma regra de conduta. Quem cria as regras de conduta no Brasil? É o legislativo. Quando o legislativo legisla, ele não está avançando contra ninguém. Não, ele está cumprindo o seu papel. Somente isso. Só isso. Olha, sinceramente, depois dessa, tinha que abrir impeachment, sim, desses ministros do Supremo, porque eles já foram muito além do que eles poderiam. Já foram muito além. Eu quero saber quem é que vai ter coragem de finalmente colocá-los em seu devido lugar. Porque já passou de todos os limites. A própria sociedade não aguenta mais. No Senado, Dani. Isso é simplesmente um absurdo, Dani, no Marcelo. Senado, nós temos um conjunto de senadores que são excepcionais. Mas nós temos, proporcionalmente, um conjunto de senadores que estão vivendo a sua condição nobiliárquica. E nobiliárquico no mau sentido, não é no bom sentido, porque ser nobre é bom sentido. Desde que quando houve o Império, era um bom sentido ser nobre. Infelizmente, extinguiram o Império, proclamaram uma república para colocar indivíduos que querem a prerrogativa de direitos eternos para não fazer nada. É exatamente o que você encontra no Senado. Alguns estão dizendo, não, vamos ver, vamos analisar o processo acásico de tantrifugação psicocósmica, neoplasia psicofísica de um Éden. Então, e vamos verificar para as investigações. Já vi o senador falando isso. Senador que não deveria falar isso, deveria ter coragem. Eu queria ver se esse Congresso Nacional fosse localizado em uma grande cidade do nosso país, por exemplo, em São Paulo. Aliás, em Porto Alegre. Vamos dizer lá em Porto Alegre, Porto Alegre, o pessoal lá em Porto Alegre, vamos dizer. Não vou nem colocar em São Paulo, vou dizer Congresso Nacional lá em Porto Alegre, sede lá. Queria ver o que ia acontecer. Sabe o que é? Eles se sentem blindados. Tá? Porque a maioria do povo não tem a mínima condição de ir lá para Brasília, para bater na porta. Essa é a grande questão. Eu tive lá na Espanha, Marcelo, e eu fiquei pensando nisso quando eu vi o Congresso Nacional lá em Madrid, sabe? O Congresso Nacional. Aí eu falei, nossa, tão perto do povo. Assim, só abrir a porta. Tão perto do povo, nossa, na rua. Isso aqui é o máximo. É o máximo, porque eu poderia, sabe, entrar aqui quando eu quisesse, não precisaria pegar um avião. Ou seja, isso é acessível para qualquer um da população que queira entrar aqui ou que queira se manifestar aqui perto. Mas não, eles são tão covardes que colocam isso no meio do nada para que a população não tenha condição de pressionar esses covardes. Nos resta simplesmente ficar tentando mandar e-mail e ficar tentando telefonar e nem isso eles deixam a população fazer. Mas aí que está o detalhe. Veja, responderam e os ministros, voltando apenas para a questão dos ministros, eu concordo plenamente da covardia do nosso Congresso. Eu não diria que o nosso Congresso não é nem totalmente covarde. Ali alguns são realmente estrategicamente
articulados. Eles não reagem, não é por covardia, porque tem que ter bravura, até muitas vezes tem que ter bravura para você ser um indivíduo mal intencionado. Ou seja, estão mais se lixando para o povo, querem preservar as suas condições. Nós precisaríamos fazer uma limpeza no nosso processo político. Mas no caso de suas excelências, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o que me deixa indignado é que as manifestações que eles fizeram foram manifestações dizendo que não cabe ao legislativo se legislar. Isso é gravíssimo. Ou seja, o que eles fizeram durante a pandemia, da minha perspectiva, eles atrapalharam o processo no país. Porque se o presidente da República tinha problema com governadores, o presidente e os governadores deveriam sentar e o povo ficar em volta de todo o negócio. É o seguinte, vocês vão chegar a uma conclusão aí. Porque senão a gente coloca todos vocês para fora. Porque a competência era do executivo. Foi a competência do executivo e os executivos deveriam sentar para conversar. Deveriam sentar para se enfrentar. Ora, e se tem quebra-pau, pancadaria, para isso você tem a polícia, para prender todos, porque ninguém pode tocar em ninguém no Brasil. Depois, não existe essa de autoridade. E depois tem a urna para manter ou para tirar. Exato. E aí eles fazem manifestação de que foram eles que salvaram da minha... Eu falo com cátedra, já falei hoje no Razão de Estado, eu falo com cátedra. Eu sei o que é estar internado com a pandemia. E eu vi a esculhambação que fizeram na pandemia. E a esculhambação não foi feita pelo presidente da República, como não foi feita pelo governador, foi feita por todos. Foi uma esculhambação que foi feita por todos. Foi feita por jornalista que inventou que era médico, foi feito por biólogo que inventou que era... especialista em vírus do mundial da eternidade. Uma intromissão geral. Todo mundo virou especialista. Tem gente que virou especialista em organismos internacionais. Aí você pergunta pro cara, 2 mais 2, o cara não sabe que é 4. Fala, não, deve ser 36. Sabe? E é o cara achando que é especialista em relações internacionais. Então todo mundo atrapalhou. E vem dizer que foram eles que salvaram, da minha perspectiva, e eu encerro a minha análise, por exemplo, no caso da pandemia. Foi feita uma coisa que para mim foi uma das maiores estranhamentos que eu tive quando eu vi retirar do governo federal um poder que cabe única e exclusivamente a ele, que é o poder de estabelecer o estado de exceção, seja estado de defesa, seja estado de sítio, e foi entregue ao governador e ao prefeito. Esse poder, isso é brincadeira. Por que só pode o presidente da República? Porque quando se estabelece o estado de exceção, seja de defesa, seja de sítio, no estado de defesa você pode estabelecer as condições, mas tem 5 dias para o Congresso definir se aquele estado de defesa vale ou não. Se ele decidir que não vale, acaba tudo. E no estado de sítio, você tem que mandar para o Congresso para ele decidir se aprova ou não aquilo que você colocou. Por qual razão? Porque no estado de defesa e estado de sítio, como é uma decisão que vem do Executivo, ele pode simplesmente afetar os direitos de privacidade de indivíduos que não merecem. Por isso que é o Congresso, que é a casa do povo, escolhido pelo povo inteiro, que tem que avaliar, que foi o que fizeram quando retiraram lá e mandaram para os governadores e para os prefeitos. Quem que analisa o estado de defesa e o estado de sítio desses indivíduos? Ninguém. Eles passaram a ser indivíduos com um poder soberano sobre o povo e sem ninguém para questioná-lo. Porque até o próprio Supremo foi quem disse, cabe a vocês um poder divino que eu estou ungindo. Por isso que a gente viu aquilo que fez. Mulheres sendo espancadas em praças, pessoas sendo arrastadas, gente lacrando o comércio, gente quebrando porta. Porque não pode, porque é uma ordem de um poder divino que foi dado para um governador ou para um prefeito. Isso eles fizeram. Isso atrapalhou tudo aquilo que nós tivemos no Brasil. Isso atrapalhou. Atrapalhou, por exemplo, um trabalho sério e digno que poderia ser feito com os profissionais de saúde. Eu estou falando emocionado porque eu vi coisas como, por exemplo, um prefeito decide que para todo mundo ficar em casa retira-se carros de transporte público de circulação. Mas para aqueles indivíduos saírem da periferia para servir de escravo na casa dos outros, para manter a casa dos outros funcionando, teve gente, eu vi comentaristas de televisão, que o cara estava defendendo o isolamento e atrás dele tinha uma senhora passando a roupa dele. Essa senhora veio da periferia, de ônibus. E ele teve a cara de pau, não, mas eu pago o Uber dela para vir passar a roupa dele. Esse cara tá de brincadeira comigo. Essas pessoas tiveram... Aí como é que essas pessoas chegavam lá? Menos carro, todo mundo socado dentro de um ônibus. Todo mundo fica... E aí, pessoas profissionais de saúde apanhando na rua, porque as pessoas tinham medo deles. Por que eles, ao invés de retirar os carros de circulação, ainda pagaram as empresas de ônibus para retirar os carros de circulação? Por que eles não fizeram outras coisas?